Tudo bem, estudante nota 10? Hoje eu quero que você aprenda como resolver testes de juro composto com segurança, primeira parte. Primeiro, você tem que saber o que são juros compostos. Juros compostos são juros sobre juros. Geralmente, são aplicações realizadas quando nós utilizamos cartão de crédito, quando se trata de empréstimo, dívidas em banco, poupança. E para nós resolvermos questões envolvendo o juro composto, nós necessitamos conhecer essas duas fórmulas. M, que representa o montante, é igual C, que é o capital, que vai multiplicar 1 mais I, esse I é a taxa, elevado a T. Esse T é o tempo. Também temos que saber que o juro é igual ao montante menos o capital. Outro detalhe importante é o seguinte, que se a taxa estiver em ano, o tempo também tem que estar em ano. Se a taxa estiver em mês, o tempo também tem que estar em mês. A primeira pergunta diz assim: o valor de um cartão de crédito era de R$ 1.200, tendo sido paga com 2 meses de atraso. O cartão de crédito cobrou juros compostos de 17% ao mês. Quanto foi o montante pago? Será que foi R$ 1.241,14, R$ 1.505,28, R$ 1.642,68 ou R$ 1.452? Nesse exemplo, apareceu a palavra juros compostos, mas pode ter alguns exemplos que não vem a palavra juros compostos, mas pode vir a palavra cartão de crédito, empréstimo, poupança. Então, eu já sei que se trata de juro composto. Vamos ao que interessa. Primeiro, eu vou colocar aqui do lado os dados que o problema já me deu. Ele disse que o valor da fatura do cartão de crédito era R$ 1.200, ou seja, o meu capital era igual a 1.200. Me falou também que a taxa de juros foi 17% ao mês. Então, o meu I é igual a 17%. Quando eu for jogar nesta fórmula, a minha taxa ela tem que estar em formato de número decimal, que 17% é o mesmo que 17 dividido por 100, que 17 dividido por 100, eu vou fazer esse cálculo aqui em cima. O 17 é menor que o 100. O que eu faço? Ponho o 0 e a vírgula no quociente para eu acrescentar o 0 ao dividendo. Ficou 170 dividido por 100, que aqui vai ficar 1. 1 vezes 100 são 100 para 170. Aqui no caso vai restar 70. O 70 ainda é menor que o 100. O que eu faço? Eu acrescento um 0 ao lado do 70. Ficou 700. 700 dividido por 100 é 7. 7 vezes 100 são 700. 700 menos 700 restou 0. Ou seja, 17 dividido por 100 é igual a 0,17. O problema me disse que essa fatura ela foi paga com 2 meses de atraso, ou seja, o meu tempo é igual a 2 meses. E aqui a taxa também, ele já me disse que é ao mês. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a fórmula, colocar os dados na fórmula. Montante é igual capital, que vai multiplicar 1 mais I elevado a T. Ou seja, o meu montante é o que eu quero,
será igual o capital, o problema me deu, que é 1.200, multiplicado por 1 mais o valor de I, que é 0,17, elevado ao tempo. O tempo, 2 meses. Então, aqui o montante será igual a 1.200. Só repetir, porque primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses, a potência, para depois fazer a multiplicação por esse 1.200. 1 mais 0,17 ficará 1,17. Isso elevado ao quadrado. Aqui, ó, se você quiser fazer a conta, também pode fazer, ó, 0,17 mais 1. Ficará 7, 1 e 1. Só que demora mais tempo na hora de um concurso, se você for fazer essa continha. Agora aqui eu tenho montante igual a 1.200, que vai multiplicar 1,17 ao quadrado. O que é que eu devo fazer? Primeiro, eu tenho que resolver essa potência. 1,17 ao quadrado significa que eu tenho que multiplicar o 1,17 por ele mesmo. Então, eu vou fazer esta conta aqui do lado. 1,17 vezes 1,17. 7 vezes 7 são 49, ponho 9, elevo 4, 7 vezes 1 são 7, mais 4, 11, elevo 1, 7 vezes 1 são 7, mais 1, 8. 1 vezes qualquer número é o próprio número, ou seja, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Que eu tenho 1 vezes 7 são 7, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Agora nós vamos fazer esta adição, que eu vou conservar o 9, 7 mais 1 são 8, 8 mais 1 são 9, 9 mais 7 são 16, elevo 1 aqui, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, e aqui eu conservo 1. Agora, nós temos que atentarmos para a vírgula. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 casas decimais. Temos que lembrar que nós sempre deslocamos a vírgula da direita para a esquerda. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, a vírgula fica aqui. Ou seja, 1,17 vezes 1,17 ficou esse número, que agora eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pelo 1.200. Então, aqui será, montante será igual a 1.200 vezes 1,3689. Agora, vou fazer essa multiplicação. Aproveitar aqui onde já tinha esse cálculo. 0 vezes qualquer número é 0. Zero vezes qualquer número é 0. Agora aqui eu tenho 2 vezes 9 são 18, ponho 8 e elevo 1. 2 vezes 8 são 16, mais 1, 17, eu ponho 7 e elevo 1. 2 vezes 6 são 12, mais 1, 13, ponho 3 e elevo 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 1 é 2. Como eu falei anteriormente, 1 vezes qualquer número é o próprio número, ou seja, 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 1 é 1. Agora nós vamos fazer
esta adição. Deixa eu ver se está saindo aqui no máquina. Vai dar de sair. Aqui eu vou conservar o 0, vou conservar o 0, vou conservar o 8. 7 mais 9 são 16, eu ponho 6 e eu vou elevar o número 1. Aqui eu tenho 1 mais 3 são 4, 4 mais 8 são 12, eu vou pôr o 2 e vou elevar o número 1. Aqui eu tenho 1 mais 7 são 8, 8 mais 6 são 14, ponho 4 e elevo o número 1. 1 mais 2 são 3, 3 mais 3, 6. Aqui eu conservo o número 1. Agora nós temos que ter cuidado com as casas decimais. Aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4 casas decimais. Nós vamos deslocar da direita para a esquerda. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, a vírgula ficará aqui. Ficou 1.642,68. Então, aqui, o meu montante será igual a 1.642,68. Esses dois últimos zeros não influenciam. Então, qual será a minha resposta correta? A minha resposta correta será a letra C. A segunda pergunta diz assim: um capital de 2.500 foi investido a juros compostos durante 36 meses, com a taxa de juros de 12% ao ano. Os juros gerados por esse capital foram de: primeiro, eu tenho que descobrir o valor do montante para depois eu encontrar o valor do meu juro. Também outro detalhe importante é o seguinte, que o tempo está em meses. A taxa está em ano, eu tenho que transformar para a mesma unidade. Então, vou colocar os dados do lado. Meu tempo. Eu sei que um ano são 12 meses. Se eu dividir 36 por 12, o meu tempo será de 3 anos. A minha taxa diz que é 12%. A taxa ela sempre tem que estar em formato de um número decimal, ou seja, a minha taxa é 12 dividido por 100. Quando eu divido 12 por 100, o 12 é menor que o 100. Eu ponho 0 e a vírgula no quociente acrescento 0 ao dividendo. 120 dividido por 100 será 1, porque 1 vezes 100 são 100. 120 menos 100 restou 20. O 20 é menor que o 100, eu acrescento outro 0 ao lado do 20, ficou 200. 200 dividido por 100, 2. 2 vezes 100 são 200. 200 menos 200 restou 0. E o meu capital, o problema me disse que é 2.500. Só colocando aqui 12 dividido por 100 é o mesmo que 0,12. Agora, eu vou encontrar quem é o meu montante. Montante será igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Meu montante será igual ao capital, 2.500, multiplicado por 1 mais I, que é 0,12, elevado ao tempo, que é 3. O meu montante será igual a 2.500. Aqui eu tenho 1 mais 0,12 é o mesmo que 1,12. Isso elevado ao cubo. 1,12 elevado ao cubo é o mesmo que eu multiplicar 1,12 por ele mesmo 3 vezes. Então, eu vou fazer essa continha aqui, 1,12 vezes 1,12. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2.
1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Um vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Agora eu vou fazer esta adição. Aqui ficou 4, 2 mais 2, 4, 2 mais 1, 3, mais 2, 5, 1 mais 1, 2, aqui eu baixo 1. Lembrando que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. Deslocamos a vírgula sempre da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. Ficou isso? Só que eu ainda tenho que multiplicar novamente por 1,2. Agora eu vou fazer aqui desse lado. 1,2544, que eu vou multiplicar por 1,12. 2 vezes 4 são 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, eu ponho 0, elevo 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 1 são 2, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Aqui eu tenho 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Agora eu vou fazer esta adição. Vou conservar o 8, 8 mais 4 são 12, ponho 2 e elevo o número 1. 1 mais 4, 5, 5 mais 4 são 9. 5 mais 5, 10, 10 mais 4 são 14. Eu ponho 4 e elevo 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 5, 10. Ponho 0 e elevo 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 2 são 4. Aqui eu conservo 1. Agora, eu observo o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Tenho que deslocar sempre da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula ficou aqui. Agora, eu vou aproveitar e fazer a multiplicação aqui mesmo, por 2.500. Porque esse valor aqui que nós encontramos, esse número decimal aqui que nós encontramos, foi o valor de 1,12 elevado ao cubo, ou seja, aqui eu tenho montante é igual a 2.500, que agora eu vou multiplicar por esse número que eu encontrei de 1,12 ao cubo. Vamos fazer esta multiplicação. 0 vezes qualquer número é 0. Zero vezes qualquer número é 0. Agora aqui eu tenho 5 vezes 8 são 40. Eu ponho 0, elevo 4. 5 vezes 2 são 10, mais 4, 14, eu ponho 4 e elevo 1. 5 vezes 9 são 45, mais 1, 46, eu ponho 6, elevo 4. 5 vezes 4 são 20, mais 4, 24, ponho 4, elevo 2. 5 vezes 0 é 0, só que eu conservo 2, que eu tinha levado para cima do 0. 5 vezes 4 são 20, eu ponho 0, elevo 2 para cima do 1. 5 vezes 1 são 5, mais 2 são 7. Agora aqui, 2 vezes 8, 16, ponho 6, elevo 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 9 são 18. Eu ponho 8 e elevo 1. 2 vezes 4 são 8, mais 1, 9. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Agora nós vamos fazer esta adição. Aqui eu conservo 0, conservo 0, conservo 0,
4 mais 6 são 10, eu ponho 0 aqui e elevo 1. 1 mais 6 é 7, 7 mais 5 são 12, ponho 2 e elevo 1. 1 mais 4 são 5, 5 mais 8 são 13, ponho 3 e elevo 1. 1 mais 2 são 3, 3 mais 9 são 12, ponho 2 e elevo 1. 1 mais 0 ficou 1. 7 mais 8 são 15, ponho 5 e elevo 1. 1 mais 2 são 3. Agora, vamos deslocar as 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a casa decimal ficou aqui. Ficou o meu montante, 3.512,32. 3.512,32. Só que o problema, ele não está querendo saber o valor do montante. Ele está querendo saber o valor do juro. E o juro é igual ao montante menos o capital. Ou seja, o meu juro será igual a 3.512,32 menos 2.500. Dividir aqui. Então, meu juro será igual. Eu tenho que fazer esta subtração. Eu vou fazer esta subtração aqui embaixo. 3.000. Tem uma separação. 3.512,32 menos 2.500. Aqui eu tenho 2 menos 0 é 2, 3 menos 0 é 3. 2 menos 0 é 2, 1 menos 0 é 1. 5 menos 5, 0. 3 menos 2 é 1. Então, o valor que eu encontrei do meu juro foi de 1.012,32. Ou seja, a resposta correta é a letra D. Para você resolver questões de juro composto, o que você tem que saber? Tem que saber essas duas fórmulas e interpretar o problema. Vamos ao que interessa. A primeira pergunta diz assim: um capital de R$100 foi investido a juros compostos de 10% ao mês e gerou em 3 meses um montante de R$53.240. Calcule o valor em reais do capital inicial C. Primeiro, nós temos que transferir os dados que o problema nos deu. Ele nos deu que a taxa I é igual a 10% ao mês, vou colocar aqui AM. Disse também que o tempo é igual a 3 meses. Nos disse que o valor do montante é igual a 53.240 e o problema, ele está querendo saber qual o valor do meu capital. Eu disse no vídeo anterior que a taxa ela tem que estar em formato de um número decimal. 10% é o mesmo que 10 dividido por 100. Que 10 dividido por 100, você pode fazer a continha. O 10 é menor que o 100. O que é que eu faço? Eu ponho 0 e a vírgula no meu quociente e acrescento 0 ao meu dividendo. Então, ficou 100 dividido por 100 é 1. 1 vezes 100, 100. 100 menos 100 restou 0. Ou seja, 10% em formato de um número decimal é igual a 0,1. Agora, nós vamos aplicar a fórmula de juros compostos, que é montante é igual
a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. O montante, o problema me disse que é 53.240. Será igual capital, que é o que eu quero, que vai multiplicar 1 mais I, o valor de I é 0,1, elevado ao tempo. O tempo é elevado a 3. Então, aqui ficará 53.240 será igual capital. 1 mais 0,1 é 1,1. Isso será elevado ao cubo. Agora, primeiro, eu vou resolver esta potência. Eu vou fazer este cálculo aqui embaixo. Eu tenho 1,1, vou multiplicar por 1,1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Agora eu vou fazer esta adição. Vou conservar o número 1, 1 mais 1 é 2, aqui eu vou conservar o número 1. Temos que ter cuidado com a quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho 1, 2 casas decimais. Sempre deslocamos da direita para a esquerda. Ou seja, aqui nós vamos contar 2 casas decimal. 1, 2, ficou 1,21. Só que esse 1,21 eu vou ter que multiplicar novamente por 1,1. Por quê? Era 1,1 elevado ao cubo. Então, eu tenho que multiplicar o 1,1 por ele mesmo 3 vezes. Vou fazer esta outra multiplicação. 1,21 vai multiplicar 1,1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Agora eu vou fazer esta adição. Vou conservar o número 1. 2 mais 1 é 3, 1 mais 2 é 3, e aqui eu conservo o número 1. Agora nós temos que observar a quantidade de casas decimais. Nós temos 1, 2, 3 casas decimais. Sempre deslocamos a vírgula da direita para a esquerda. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3 casas decimais. A vírgula ficou aqui. Ou seja, esse 53.240 eu vou repetir, que será igual capital multiplicado 1,1 elevado ao cubo. Nós encontramos que foi 1,331. Observe que esse 1, arrumar aqui direitinho esse número 1. Observe que esse 1,331 está multiplicando o capital. Para eu encontrar o valor deste capital é simples. A operação inversa da multiplicação é a divisão, ou seja, eu vou dividir 53.240 por 1,31. Então, aqui o meu capital será igual a 53.240 dividido por 1,331. Agora, esta divisão eu vou fazer aqui do lado, porque tem um maior espaço. Antes disso, eu vou explicar um detalhe para vocês. Observe o seguinte. No meu numerador, eu tenho 53.240, que é um número inteiro. No meu denominador, eu tenho 1,331, é um número decimal. Para facilitar a minha divisão, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número decimal em um número inteiro. Como é que eu faço? Eu tenho que observar um detalhe. Depois da vírgula, eu tenho quantos números? Eu tenho 1, 2, 3 números. Ou seja, para eu transformar esse 1,331 como um número inteiro, é simples. A quantidade de números após a vírgula
é a quantidade de zeros que eu vou acrescentar ao meu numerador, que já era um número inteiro, e simplesmente retirarei esta vírgula. Então, ficará da seguinte forma: esse 53.240, eu apenas repeti como eu falei. O meu denominador tem 3 números, após a vírgula eu vou acrescentar 3 zeros ao meu numerador. E o meu denominador, como eu acrescentei 3 zeros ao meu numerador, eu vou apenas retirar a vírgula. Ficará 1.331. Ou seja, o meu numerador era apenas 53.240. Depois que eu fiz esta modificação, transformando o meu denominador em um número inteiro, o meu numerador passou a ser 53.240.000 dividido por 1.331. Agora, esta divisão eu vou fazer aqui do lado. Vou colocar os 53.240.000, que vai ser dividido por 1.331. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte: esses 53.240.000 é o meu dividendo, 1.331 é o meu divisor. Então, vamos começar esta divisão. Aqui, ó, se eu pegar apenas o algarismo 5, não vai dar para eu dividir por 1.331. Se eu juntar aqui o 5 e o 3, 53 ainda não é divisível por 1.331. Se eu juntar aqui o 5, o 3 e o 2, ficará 532, ainda não é divisível por 1.331. Então, eu vou juntar esses 4 primeiros algarismos para eu efetuar esta divisão. Então, ficou 5.324 dividido por 1.331. Qual é o número que eu vou multiplicar por 1.331 que vai ser igual ou andar bem próximo de 5.324? Será o 4. Quando eu multiplico aqui do lado 1.331 por 4. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 são 12, eu ponho 2, elevo 1. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13, eu elevo 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Ou seja, 5.324 dividido por 1.331 será 4, porque 4 vezes 1.331 nós encontramos 5.324. 5.324 menos 5.324 restou 0. Como aqui nós temos uma divisão que foi exata e os números que restaram aqui no meu dividendo foram os algarismos 0, o que é que eu vou fazer com eles? Eu vou acrescentar no meu quociente. Então, 53.240.000 dividido por 1.331 será igual a 40.000. Segunda pergunta diz assim: qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de R$8.000 gere juros de 3.520 em 2 anos a juros compostos? Então, nós vamos primeiro escrever os dados que o problema nos deu, que fica bem mais simples na hora de nós jogarmos os dados na fórmula. O problema está querendo saber o valor da taxa. Ele nos deu o capital de 8.000, nos deu o valor do juro, que é igual a 3.520, e nos deu o tempo, que o tempo está em ano, e a taxa também ele está querendo descobrir em ano. Então, aqui o T é igual a 2 anos. Observe o seguinte, que a fórmula de montante é
montante igual capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, você pode estar se perguntando, mas o problema não me deu o valor do montante. Realmente, como o problema me deu o valor do capital e o valor do juro, para eu encontrar o montante é simples. O meu montante é igual ao capital mais o juro. O meu montante será igual, quem é o capital? 8.000 mais o valor do juro, que é 3.520. Então, a gente pode fazer essa continha aqui do lado. 8.000 mais 3.520. 0 mais 0 é 0, 0 mais 2 é 2, 0 mais 5 é 5, 8 mais 3 são 11. Então, o meu montante ficou igual a 11.520. Agora, esse montante eu vou substituir aqui na fórmula. 11.520 será igual o capital, que o problema me deu, o valor do capital é 8.000, que vai multiplicar 1 mais I, que é o que eu estou querendo descobrir, elevado a T, que é 2. Observa o seguinte, esse 8.000, ele está multiplicando 1 mais I ao quadrado. A operação inversa da multiplicação é a divisão, ou seja, eu vou dividir esse 11.520 por 8.000, ficará assim, 11.520 dividido por 8.000 será igual a 1 mais I elevado ao quadrado. Eu vou simplificar esse zero com esse zero, então ficou 1.152 dividido por 800. Eu vou fazer essa conta do ladinho para ficar melhor para você compreender. Então, aqui eu vou repetir 1.152 dividido por 800. Qual é o número que eu multiplico por 800 que vai andar mais próximo de 1.152? Número 1. 1 vezes 800 são 800. Subtraindo, 2 menos 0 é 2, 5 menos 0 é 5. Esse 1, ele é menor do que o número 8. O que é que eu devo fazer? Eu devo tomar um emprestado desta unidade de milhar. Então, essa unidade de milhar, ela passou a ser 0. E essa minha centena, ela passou a ser 11. Então, aqui eu vou subtrair. 11 menos 8 restou 3. 352 é menor que o 800. Como não tem nenhum número aqui no meu dividendo para eu baixar e colocar ao lado desse meu resto, para dividir pelo 800, o que é que eu devo fazer? Eu ponho a vírgula no meu quociente para eu poder acrescentar um zero ao meu resto. Esse número passou a ser 3.520. Qual o número que eu multiplico por 800 que vai andar mais próximo de 3.520? O 4. Por quê? 4 vezes 800 é igual a 3.200. 3.520 menos 3.200. Nós vamos fazer esta subtração. 0 menos 0 é 0, 2 menos 0 é 2, 5 menos 2 são 3, 3 menos 3, 0. Restou 320. Como eu já coloquei a vírgula aqui no meu quociente, eu posso acrescentar um outro zero ao meu resto. Então, ficou 3.200. 3.200 dividido por 800 é igual a 4, porque 4 vezes 800 são 3.200. 3.200 menos 3.200 restou 0, ou seja, 1.152 dividido por 800 é igual a 1
1,44, que será igual a 1 mais I elevado ao quadrado. Você pode estar se perguntando, e agora, como é que eu vou resolver? Observa o seguinte, aqui para nós resolvermos, a operação inversa da multiplicação é a divisão, nós dividimos 11.520 por 8.000. Agora aqui nós temos uma potência e o meu expoente é o 2. A operação inversa da potência é a raiz. Como o meu expoente é 2, então aqui será, para eu tirar esse expoente 2, essa potência 2, eu devo simplesmente colocar esse 1,44 dentro de uma raiz quadrada. Então aqui ficará raiz quadrada de 1,44 será igual a 1 mais I, ou seja, eu coloquei esse 1,44 dentro da raiz quadrada, por quê? Porque o expoente era 2. Se o meu expoente aqui fosse 3, em vez de aqui ser raiz quadrada, eu tinha que colocar o quê? Raiz cúbica. Você deve saber que eu não coloquei o número 2 aqui da raiz quadrada, porque você tem que saber que quando não vem nenhum índice é porque o índice é 2, está se tratando de uma raiz quadrada. Agora eu tenho que saber qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 1,44. É só eu lembrar das raízes quadradas exatas. Qual é a raiz quadrada de 144? 12. Então, a raiz de 1,44 é 1,2. Se você não tiver segurança, vai fazendo o teste por aproximação. Então, vamos ver se realmente é 1,2, que vai dar 1,44. Multiplico. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Agora, fazendo esta adição, aqui ficou 4. 2 mais 2, 4. Aqui ficou 1. Temos que observar o seguinte, nós temos duas casas decimais, sempre deslocamos da direita para a esquerda, então vamos contar 1, 2, ou seja, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2, que será igual, agora esse parênteses eu já posso tirar, fica 1 mais I. Para eu descobrir o valor de I é simples. Veja que aqui nós temos uma adição. Qual é a operação inversa da adição? A subtração, ou seja, o meu I será igual a 1,2 menos 1. O meu I será igual a 0,2. Só que a taxa, você sabe que ela é dada em percentual, ou seja, eu encontrei o meu I igual a 0,2. Percentual indica que eu devo multiplicar por 100. Ou seja, a minha taxa será igual a 0,2 vezes 100. 0,2 vezes 100 é igual a 20%. Se você não souber calcular na mente, você pode fazer a multiplicação aqui, ó, do lado, 100 vezes 0,2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 0 vezes qualquer número é 0. Fazendo aqui esta adição, 2, 0. Observe que aqui nós temos uma casa decimal, deslocamos da direita para a esquerda, então a vírgula, uma, ficou aqui. Ou seja, a minha taxa é igual a 20%. Se você colocar os dados do problema aqui do lado, souber que a fórmula de montante é igual ao capital que multiplica 1 mais C elevado a T, quando o problema não lhe dá o valor do montante, mas ele lhe deu o valor do capital, o valor do juro, para você encontrar o montante é só juntar o capital mais o juro e depois transferir todos os dados
para a fórmula de juros compostos. Agradeço por você ter assistido o meu vídeo. Reveja o vídeo sempre que for necessário. Faça mais exercício e não perca meus próximos vídeos. Tchau, tchau. Obrigada por ficar comigo do início ao fim.